Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Essa semana, então, nós temos o Dr. Zé Ricardo. Eu comentei com o senhor, nós temos desde janeiro, nós pegamos uma parte bem introdutória do processo civil, nós pegamos princípios, já fizemos a parte do primazia do julgamento médico, todas as normas fundamentais. Clodomiro, que o professor Clodomiro comentou sobre a parte da constitucional, a parte constitucional do novo CPC, comentou um pouco sobre influência de globalização no mercado, que é o que eles estudam bastante na UEL. E nós ficamos durante um bom tempo aí só na parte inicial do CPC. E agora, para não ficar tão monótono, assim, ficar muito sobre um tema só, né? Aí nós pulamos um pouco mais para o meio, ali, digamos, ali do CPC. Aí já o professor Olita esteve aqui também comentando sobre essa parte do meio do CPC. O professor Paul Donopar também comentou sobre o princípio da dialeticidade. Então a gente está mais ou menos nessa parte aqui de decisões judiciais, de fundamento, de julgamento, de decisões, por isso que o tema é bem pertinente, né? Provavelmente mais para frente a gente volta, a gente parte para alguns temas de execução. Então essa é mais ou menos a sistemática que a gente está abordando, Ricardo. Então, nós estamos trabalhando aqui com um sistema bem informal aqui, né? Só advogado, nós já dissemos para o senhor. E, fique à vontade, a gente está apresentando só sobre uma breve palestra, que a gente já comentou, depois a gente abre para perguntas aí. O tema hoje, conforme nós já divulgamos, é a fundamentos da decisão. Deixa eu ficar à vontade. E só lembrando que está gravando, depois a gente interrompe após a apresentação. Boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o Bruno Fulga, o Thiago Sabião, que me fizeram esse gentil convite. É uma grande honra, uma grande satisfação para mim estar aqui. Eu tive a oportunidade de advogar por 2 anos aqui em Londrina. Então, é uma forma de eu retornar aqui, embora rotineiramente eu esteja presente em eventos aqui. O propósito desse nosso encontro, penso, é uma forma de, num tom mais informal, como mencionou o Bruno, tentar compartilhar algumas impressões, algumas angústias até, algumas ideias a respeito da fundamentação das decisões judiciais de acordo com o novo CPC. O novo CPC, ao contrário do CPC anterior, ao contrário das leis que nós tínhamos até então, ele deu um passo à frente no tocante à fundamentação das decisões judiciais. Não apenas apontou que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, mas disse também no artigo 489, parágrafo 1º, que não se consideram fundamentadas as decisões judiciais que incorrerem naquelas hipóteses que ele menciona ali numa série de incisos. Isso tem gerado uma certa apreensão, penso, sobretudo por parte dos magistrados. Por quê? Porque, por exemplo, um dos artigos, um dos incisos, diz o seguinte, que não será considerada fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Eu tenho ouvido dos juízes assim, mas como nós vamos fazer com isso? O que são argumentos? Não são argumentos, na verdade, são as teses que o juiz deve enfrentar. E o artigo, ele por sua vez, ele traz uma aparente contradição. Não sei se tão aparente assim, porque ele diz o seguinte: não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Todos. Mas todos não são todos. São somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, são todos, mas não são todos. Mas, ao mesmo tempo, são todos. Por quê? Como é que eu vou dizer que outros argumentos não são capazes de infirmar, em tese, a decisão adotada? Então, tem uma nova contradição, que não necessariamente valida a primeira. Isso causa uma certa dificuldade. E o artigo, ele também menciona argumentos.
Esse é um ponto extremamente importante. O que podemos pontuar aqui de início é o seguinte: o que de fato mudou com o novo CPC na parte referente às decisões judiciais, na parte referente à fundamentação das decisões judiciais? Consultando os processualistas, eu encontrei expressões relativamente vagas, frases, construções, sustentações, afirmações vagas. Por exemplo, dizendo que o juiz agora ele deverá fundamentar sua decisão. O juiz agora deverá enfrentar todos os argumentos. O juiz agora deverá pontuar de maneira detalhada todos os motivos que o levaram a conduzir a determinada conclusão. Com todo o respeito, isso não trouxe nada de novo, porque antes o CPC já exigia que as decisões fossem fundamentadas. Mas qual seria o ponto diferencial, portanto, do novo Código de Processo Civil? Onde, de fato, ele estaria inovando e em que? Para a gente entender isso, a gente tem que entender o que está por trás disso aqui. Tem uma frase que diz assim: aquele que sabe só direito, não sabe nem direito. Qual a justificativa da fundamentação das decisões judiciais? Por que o juiz deve fundamentar essas decisões, suas decisões judiciais? Na verdade, a questão, ela guarda relação com a linguagem. Mas antes disso, o ser humano, ele sempre atribui sentido à sua realidade. Ele precisa atribuir sentido. Essa necessidade de você dar sentido às coisas, ela é inerente à nossa condição humana. A nossa realidade cognoscível, nós sempre estamos atribuindo significados. Esses significados variam de pessoa para pessoa. Por que nós precisamos disso? E mesmo assim, mesmo antes disso, quando nós dizemos que algo não tem sentido, isso já é um sentido. Essa necessidade de sentido é uma forma que nos acalma, aparentemente pelo menos. Nós precisamos dessa tranquilidade necessária, desse sentimento de segurança. E essa segurança vai se repercutir na ideia de decisão judicial, ou melhor, na ideia do direito e, por conseguinte, na ideia de decisão judicial, que nós vamos chamar de segurança jurídica. Mas nós precisamos atribuir sentido às coisas, por quê? Porque nós não suportamos o caos. O caos não faz sentido para a gente. Nós precisamos acreditar em algo, as coisas devem fazer sentido. Não por acaso nós dizemos que as leis, toda lei deve ter uma finalidade. Não por acaso nós trazemos, por múltiplos fatores, a convicção de que a vida tem que ter um sentido, porque isso é inerente ao ser humano. Ocorre que essa atribuição de sentidos, ela varia muito de pessoa para pessoa. A mesma imagem, a mesma situação, o mesmo quadro, o mesmo cenário pode receber inúmeros sentidos completamente diversos, por vezes diametralmente opostos entre si. Basta nós assistirmos a uma audiência de instrução onde são ouvidas testemunhas. O mesmo fato, o mesmo momento é captado de forma diferente por cada testemunha, e o significado, o sentido que elas atribuem àquele episódio pode mudar também de maneira expressa. Só que essa mudança, ela não é só de testemunhas, ela também é do juiz, ela também é dos advogados. Só que o juiz, nós precisamos saber o que ele está pensando, por que ele atribui aquele significado constante da sentença, por que ele concluiu que a decisão deveria ser julgada procedente ou improcedente, por que ele deu aquele significado e não outro significado. É nesse sentido que as decisões precisam ser fundamentadas, precisam ser justificadas, precisam ser inteligíveis.
compreensíveis, para que nós tenhamos o direito como um farol, como um sinalizador para que tenha a segurança jurídica que nós esperamos. Olha só, não é por acaso que a Constituição Federal diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, é uma questão de segurança. Nós precisamos acreditar que a nossa casa, que o nosso asilo inviolável, nosso imóvel, onde a gente tem as nossas atividades de família, de individualidade, de lazer, de descanso, de repouso, ela tem um grau de inviolabilidade. Isso é segurança jurídica. Nós precisamos também acreditar que, se feito um contrato, esse contrato, aquelas cláusulas contratuais que constam desse contrato, serão cumpridas. E que, amanhã ou depois, se forem submetidos à análise de uma decisão judicial, serão observados certos critérios que nós temos como direção. E não que saia uma decisão aleatória, vaga, totalmente descompromissada, fundada, sobretudo com base nas convicções íntimas, pessoais, particulares de um julgador, de um juiz, que por vezes não tem o menor contato, a menor experiência, a menor vivência com aquela área determinada. Então, a decisão judicial, ela tem que ser fundamentada para que seja propiciado um diálogo. E se esse diálogo não for atingido de uma maneira inteligível, isso é frustrado. E aí nós entramos já numa particularidade do processo civil. O novo Código de Processo Civil, ele não fala mais em apenas contraditório. Ele vai falar em contraditório efetivo. E qual a diferença do princípio do contraditório e do princípio do contraditório efetivo? Princípio do contraditório. Quando se cumprir o princípio do contraditório? Quando uma parte apresenta uma alegação ou apresenta um documento, a outra parte deve necessariamente se pronunciar, se manifestar. Se manifestou, ou seja, aberta a oportunidade da outra parte se manifestar, estaria cumprido o contraditório. Hoje, não mais. Não só isso, pelo menos. Hoje, o contraditório ele vai se bifurcar em dois aspectos. O direito de influência e o dever de debate. O que significa isso? Significa o seguinte: se uma das partes sustentou uma determinada tese, apresentou argumentos defendendo aquela tese, isto necessariamente deverá ser levado em conta na decisão judicial. Que aí surge o dever de debate. Ou seja, o direito, não só apenas de ter acesso, mas o direito de se manifestar e mais, o direito de ter influência. E mais ainda, o direito de que aquilo seja realmente debatido. Isso é o contraditório efetivo. Nesse sentido, é que o Código fala que todos os argumentos relevantes, a ideia seria essa, relevantes, que tenham pertinência com a causa, que sejam úteis, que possam interferir na solução do caso, no deslinde da causa, eles sejam, de fato, analisados. Essa é a ideia. Com isso, você evita aquilo que o parágrafo 1º, inciso 3º, também proíbe. Invocar, não será considerado fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Muito comum às vezes. Muito comum, por vezes. Presentes os pressupostos do fumus boniuris indefiro a liminar, ou não presentes os requisitos necessários para a antecipação de tutela, indefiro, ou tendo em vista a presença do esbulho, defiro. A questão é, está presente o esbulho? Por que está presente? Onde está presente? De onde você tirou, extraiu, concluiu que ele está presente? Me aponta isso nos autos. Eu preciso saber, porque não basta dizer que está presente. É o que eu falo para os meus assessores na hora que fazem as minutas da sentença. Fez uma afirmação, tem que justificar. Fez uma alegação, tem que justificar. Apontou uma determinada direção jurídica, de onde você concluiu isso? Está no artigo tal? É um princípio tal? Está na Constituição? Você construiu uma tese jurídica com base na teoria do diálogo das fontes? De onde? É o princípio
da boa-fé objetiva, o que é boa-fé objetiva? O que você entende por boa-fé objetiva? Porque você pode estar tomando como base um conceito aberto, uma cláusula aberta, que pode não corresponder àquilo que a doutrina, aquilo que a jurisprudência vem entendendo por boa-fé objetiva. Você pode entender, por dignidade da pessoa humana, algo muito particular, que pode não necessariamente corresponder àquilo que nós temos já num certo consenso no ambiente jurídico por dignidade da pessoa humana. Perda de uma chance, olha, com base na perda de uma chance, julgo improcedente. Espera lá, o que você entende por perda de uma chance? Para que eu possa, para que essa decisão seja dialogável, para que exista uma inteligibilidade. Porque se não houver essa inteligibilidade, olha só, nós estaremos violando o princípio do contraditório. Por quê? Porque quando eu não sei, de fato, quais foram os motivos que o juiz adotou na decisão, como que eu posso impugnar? Quando ele apresenta um dispositivo de maneira aleatória, um princípio genérico que serve para tudo. Se serve para tudo, não serve para nada. Com base na boa-fé objetiva, mas espera lá, o que é boa-fé objetiva? O que você entende por boa-fé objetiva? Com base na perda de uma chance, espera lá, será que o que você entende por perda de uma chance é o que doutrina e jurisprudência têm entendido por perda de uma chance? Ou é uma visão muito particular? Então, a decisão ela tem que ter as premissas justificadas, as premissas jurídicas e fáticas justificadas. Porque se elas não estiverem expressas na decisão de maneira justificada, isso viola o contraditório. Eu não tenho como impugnar essa decisão. Ela está ali apresentada, mas como é que eu vou dizer que o juiz errou ao trabalhar com o conceito de boa-fé objetiva, se ele não disse o que ele entende por boa-fé objetiva? Ou como é que eu vou impugnar uma valoração da prova se ele não apontou na decisão o porquê, do ponto de vista probatório, ele chegou a determinada conclusão? Vamos pegar um acidente de trânsito. O réu supostamente teria avançado ao sinal vermelho e dado causa a um acidente de trânsito que está sendo objeto ali de apuração para fins de responsabilidade civil. E o juiz conclui que, de fato, o réu descumpriu a norma de trânsito ao avançar no semáforo, no sinal fechado para ele, réu. De onde ele tirou isso? Com base em qual depoimento? Com base em qual prova? Foi no BO? Por qual detalhe do BO? Foi da cabeça dele? Não. Foi porque a testemunha olhou de lado ou teve uma suposta evasiva? Isso é uma coisa muito pessoal. Será que isso sustenta? A princípio, não. Mas a ideia é, sintetizando essa frase inicial, essa fase inicial, as decisões elas devem ser fundamentadas para que haja uma comunicabilidade, para que haja uma inteligibilidade no discurso. Porque se não houver essa inteligibilidade no discurso, novamente o contraditório está sendo violado. Por que está sendo violado? Porque impede o exercício do contraditório no sentido de tentar impugnar aquela decisão. Esse é um ponto. Não basta também adotar jargões jurídicos, expressões vagas, que servem, como eu disse, para tudo. E se servem para tudo, não serve para nada. Aqui uma crítica ao CPC. O CPC, ao longo do artigo 489, ele vai usar algumas expressões. Ele vai falar em explicar, empregar, invocar, enfrentar, identificar, enunciar. São expressões que ele utiliza para dizer que a decisão deve ser fundamentada. Penso que uma palavra apenas seria suficiente para atender a finalidade ao que o dispositivo se propõe. Seria a expressão justificar. Ele não precisa explicar, nem deve. Explicar vem de uma descrição. A ciência trabalha com explicação. Quando ela traz uma tese, ela explica
determinados aspectos. O juiz não explica, o juiz justifica a sua decisão. Se ele tivesse que explicar a sua decisão, ele teria que dizer o seguinte: eu analisei o caso, li a petição inicial, li a contestação, ouvi a prova oral, ouvi novamente, analisei o documento A, analisei o documento C, analisei o documento D, voltei para a inicial, fui para a contestação, fui para a inicial, fui para as alegações finais, consultei o artigo tal, consultei o outro artigo, consultei o artigo do outro código, fui para a Constituição, voltei para o artigo, fui na jurisprudência, li 4 jurisprudências, não encontrei. Isso é explicar. Ele não tem que explicar, ele tem que justificar. Olha, a questão vai ser feita aqui com base no princípio da função social dos contratos. Tudo bem. O que você entende por função social dos contratos? Justifica a sua assertiva. A questão vai ser feita aqui com base no inadimplemento contratual absoluto. O que vem a ser inadimplemento contratual absoluto? A questão vai ser decidida aqui com base na dignidade da pessoa humana. O que é dignidade da pessoa humana? Tem um caso bastante interessante do STF, que eles estavam decidindo, os ministros do STF estavam debatendo se na realização de um exame de investigação de paternidade, o exame de DNA, submeter o suposto pai ao exame de investigação de paternidade ofendia ou não ofendia a dignidade da pessoa humana. E um dos ministros dizia o seguinte: você obrigar o suposto pai a fazer o exame de DNA ofende a dignidade da pessoa humana. Um outro ministro dizia o seguinte: uma pessoa que nasceu nas condições biológicas não ter o nome do pai nos assentos, nos documentos, nos registros civis, isso é que ofende a dignidade da pessoa humana. A questão, olha como ela é importante, é o que cada um entende por dignidade da pessoa humana. Porque se eles explicitarem na decisão o que vem a ser dignidade da pessoa humana, e se essa explicitação de algum modo não corresponder àquilo que nós podemos checar, e aí tem um outro caráter, outro aspecto das decisões judiciais, elas devem ser checáveis, elas devem ser sindicáveis, elas devem ter condições de serem apuradas. Essa afirmação, por exemplo, do que é dignidade da pessoa humana, ela, de um ministro e do outro ministro, tomando esse caso como modelo, pode ser testada, pode ser averiguada. Eu posso verificar se o que determinado ministro diz ser dignidade da pessoa humana é de fato dignidade da pessoa humana, ou se é uma impressão particular do que supostamente seria dignidade da pessoa humana. E assim por diante. Se eu tiver um conceito mais firme de dignidade da pessoa humana, eu tenho condições de saber qual ministro está ou não trabalhando corretamente com a premissa jurídica para a solução do caso. Daí a importância dessa justificação. Não basta só dizer... Está com fome? Não basta só dizer que Alô? Não basta só dizer que é a dignidade da pessoa humana. Tem que dizer o que é, para que essa decisão possa ser sindicada. Quando nós falamos em ciência, tem um filósofo da ciência chamado Karl Popper, que ele diz o seguinte: somente será considerado conhecimento científico aquilo que puder ser testado. Se eu faço uma afirmação que entre a Terra e a Lua existe um bule de chá, como disse o Bertrand Russell, em uma determinada passagem, como é que eu vou testar isso? Isso pode ser considerado conhecimento científico válido? Não pode. Toda afirmação contida na sentença, da mesma forma, ela tem que ser testada. Se eu falo, por exemplo, que uma determinada perícia concluiu que houve falha médica em determinada atividade médica, essa afirmação, ela pode ser testada,
pode ser checada, pode ser sindicada. A decisão judicial, portanto, ela deve ser sindicável. Se ela não for sindicável, tem alguma coisa errada. Se ela contiver expressões demasiadamente vagas, imprecisas, que servem para tudo, ela estaria incorrendo naquela vedação do inciso 3º do artigo 489, parágrafo 1º. Então, o primeiro passo para a gente saber se uma decisão é ou não fundamentada é saber se ela tem as suas assertivas, as suas premissas jurídicas e fáticas em condições de comunicabilidade, ou seja, inteligibilidade, se elas estão justificadas e se elas têm aptidão para serem colocadas à prova, se elas têm condições de serem testadas, de serem checadas, de serem avaliadas. Se eu tomo como base a perda de uma chance, o juiz tem que dizer o que ele entende por perda de uma chance. E ao dizer o que ele entende por perda de uma chance, eu tenho condições de verificar se ele acertou ou não. Se ele diz que determinada perícia concluiu que não houve dano, eu tenho condições de ir lá na perícia, avaliar a metodologia da perícia, avaliar a conclusão da perícia e saber se aquela afirmação contida na sentença está ou não de acordo com a prova produzida. Isso é a aptidão da sentença, da decisão ser testada, ser testável. E se ela tem essa aptidão, então ela é fundamentada. Ela não impediu o meu exercício do contraditório. Ela atendeu ao contraditório efetivo. Essa é a ideia. A expressão também bastante comum nessa ocasião, nesse sentido, é a chamada verificabilidade. A decisão tem que ser verificável. Não basta colocar afirmações genéricas, imprecisas. Vamos lá. Mas tem mais coisas aqui. Um dos artigos mais importantes da fundamentação das decisões judiciais é o artigo 489, inciso 4º. E ele vai dizer o seguinte: que não será considerada fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos. Acho que o ar está um pouquinho forte, Talvez seja isso. Todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Eu estava outro dia conversando com um grupo de juízes e eles diziam o seguinte: na verdade, não é enfrentar todos os argumentos, é enfrentar todas as teses. O juiz não é obrigado a enfrentar todos os argumentos, é obrigado a enfrentar todas as teses. Mas, para a gente fazer essa distinção, a gente tem que ter presente o seguinte: o que é tese e o que é argumento? Argumento e tese são a mesma coisa? Se confundem ou não? Lembrando que o código, enquanto uma lei, vincula. E o código não fala tese, o código fala argumento. Mas o que seria uma tese e o que seria um argumento? Tese. Tese é uma ideia. Uma ideia mais ampla, mais genérica. Quando eu falo, por exemplo, que eu sou a favor, e posso ser contra também, tanto faz, da legalização da maconha. Sou a favor. Essa é a tese. Por que eu sou a favor? Por causa disso, 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 disso e disso. Isso são argumentos. Eu posso dizer que eu sou a favor ou contra a pena de morte. Vamos dizer que eu seja contra. Essa é a tese. Por que eu sou contra? Por causa disso, 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 disso. Estes são os argumentos.
Quando o Código vem a tratar dessa matéria, ele fala que o juiz deve enfrentar não todas as teses, todos os argumentos. Há diferença em termos práticos? Há. Vamos pegar um acidente de trânsito. Acidente de trânsito, onde o autor alega a culpa do réu. Culpa do réu. Tese. Por quais argumentos? Porque o réu estava agindo, conduzindo o seu veículo em excesso de velocidade, portanto ele agiu de maneira imprudente. O réu não atentou para a sinalização de trânsito, por exemplo, não observou faixa de pedestre e a preferência do veículo que vinha uma outra corrente, uma outra via. Negligência. O réu não tinha habilitação para dirigir veículo. Outro argumento, imperícia. Uma tese só, três argumentos. O juiz tem que examinar só a tese? Não, tem que examinar todos os argumentos. Por quê? Porque todos os argumentos justificavam a tese alegada. Então, nesse sentido, tem que examinar, sim, todos os argumentos. Agora, quando ele não precisa examinar os outros, vamos dizer que ele tenha acolhido já um desses argumentos. Se ele acolheu um dos argumentos, não precisa mais. Por quê? Porque os demais argumentos que supostamente comprovam a culpa do réu, eles perderam a finalidade no sentido de interferir naquela solução que ele já adotou. Não há mais necessidade. E para fins de recurso, isso está incluído, tem um artigo, acho que é 1017, tem um artigo que diz que isso não causa nenhuma supressão de instância, devolve toda a matéria. Então, nesse sentido, ele examinou um, acolheu como culpa do réu. Precisa examinar os demais? Não. Por quê? Porque os demais não irão alterar, não terão o condão de alterar a solução que ele já adotou. Nesse sentido. Agora, vamos dizer que ele rejeitasse a tese da imprudência. O argumento da imprudência. Tem que examinar o outro? Tem. Da imperícia. Rejeita a tese da imprudência e da imperícia. Tem que examinar o outro da negligência? Tem. Por quê? Porque pode interferir naquela solução. Essa é a ideia. Tem uma outra forma mais simples de ver esse artigo, que é, por exemplo, quando ele acolhe a prescrição e tem outros argumentos referentes ao mérito. Se aqueles outros argumentos não vão interferir na solução da prescrição que ele já acolheu, também não precisa. Mas não é tese, é argumento. O juiz tem que examinar todos os argumentos que a parte apresentar. E para rejeitar o argumento, aí é que entra a ideia de contra-argumento. Ele tem que trazer, tem que demonstrar que aquele argumento não é bom, ou não é suficiente, ou não deve ser acolhido. E lembrando que toda afirmação que ele fizer na decisão judicial, ela tem que ser justificada. Novamente a palavra aqui, justificada. A decisão, reprisando, a decisão tem que ser inteligível e tem que ser justificada. Não basta dizer não porque não. Sim porque sim, ou é porque é. Fez a afirmação, tem que dizer. Tem que dizer por quê. Esta é a ideia de justificação, de justificativo. Não vou acolher a tese, o argumento, melhor dizendo, da imprudência. Por quê? Porque ele não estava em excesso de velocidade, conforme demonstra a prova X, a prova Y, a prova Z. Você apresentou um contra-argumento. Esse contra-argumento pode ser sindicado, pode ser verificado? Pode. Eu posso verificar nos autos se aquela prova a que o juiz fez referência, ela de fato permite aquela conclusão. Esta decisão estaria fundamentada. Uma questão também importante, que eu acho que às vezes ela é deixada de lado, é que
quando se fala em argumento, se fala em lógica. Porque o que vem a ser um argumento? Um argumento vem a ser uma sucessão encadeada, palavra de cadeado, ou seja, de ligação, de conexão, encadeada de premissas, de proposições, de assertivas, que conduzem, que levam a uma determinada conclusão. Nesse sentido, penso que o método dedutivo ele é extremamente útil para a solução de vários casos. O que seria o método dedutivo? O método dedutivo, você toma por base uma premissa geral, segue uma premissa específica e segue uma conclusão. Lógica aristotélica. Antes disso, o que é lógica? A lógica, a gente estuda isso na faculdade, mas vai lá no começo do curso, às vezes são professores que não da área jurídica, a gente não dá tanta importância, mas quando nós trabalhamos com o dia a dia jurídico, nós trabalhamos diretamente com argumentos. E se nós trabalhamos com argumentos, nós trabalhamos com lógica. A lógica nada mais é do que uma forma organizada, ou melhor, uma forma de organizar o pensamento, para que ele não fique algo solto, algo aleatório, algo sem contexto. Ele tem que ter uma coerência, uma consistência, uma congruência. A lógica nada mais faz, portanto, do que permitir essa organização de ideias. Você se inteira dos fatos, e ao se inteirar dos fatos, depois você tem que articulá-los. Essa articulação decorre da lógica. Um argumento, portanto, ele trabalha com premissas. Um argumento jurídico, portanto, ele vai trabalhar com premissas jurídicas e fáticas, sempre. Mas voltando ao método dedutivo. Exemplo aristotélico. Todo homem é mortal, premissa geral, enunciado geral. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Premissa geral, premissa específica, conclusão. E no direito, nós temos isso? Nós temos isso. A premissa geral vem a ser o direito. Não necessariamente a lei. Não necessariamente a lei. Porque para você formar uma premissa jurídica, às vezes você precisa de um conjunto de leis. Haja vista a teoria do diálogo das fontes. Às vezes você precisa trabalhar com um conjunto de princípios que levam a uma determinada construção de uma ideia, de um enunciado jurídico que vai solucionar determinado caso. Premissa geral. E a premissa maior, direito. Pode ser a lei, pode ser a jurisprudência. Agora o Código de Processo Civil valoriza, sobretudo, as súmulas dos tribunais superiores, dizendo que os juízes e tribunais não podem contrariar. Pode ser os costumes, haja visto o direito de família, o direito mercantil, os costumes, a doutrina, para alguns que entendem como fontes do direito, enfim. Quando eu falo premissa geral, eu estou falando todas as fontes do direito, que vão servir de solução para o caso concreto. Elas são importantes? São. Eu não posso tirar uma solução com base no bom senso que eu, juiz, ou quem quer que seja, entenda como tal. Eu tenho que encontrar uma solução que seja jurídica, em nome do quê? Em nome da segurança. Segurança o quê? Segurança jurídica. O que vem a ser segurança jurídica? As legítimas expectativas que o direito me assegura que eu tenha, caso eu precise. O que visa o direito? O direito visa exatamente propiciar o convívio social humano, nas palavras de Hegel, com paz. Com paz. Paz está diretamente ligada à ideia de segurança. Segurança jurídica e não só, segurança minha. Por isso que a ideia de segurança jurídica é extremamente importante. Por isso que o juiz, na solução do caso, ele não pode extrair supostas ideias que ele considere como bom senso para a solução do caso. Primeira expressão, primeira palavra, primeira frase, melhor dizendo, do livro O Discurso do Método de Descartes, ele começa assim: todo ser humano
entende que é titular de bom senso. Só que esses bons sensos são conflitantes. Por isso que nós temos o direito para sinalizar, apontar. É para lá. Se é para lá, não é para lá, nem para lá, nem para lá. Então o direito tem que vincular. Daí a importância de você fixar uma premissa jurídica para a solução, no caso. Essa premissa jurídica fixada segue a premissa fática. Essa premissa fática, por sua vez, vai subsumir ou não ao caso concreto. E daí você extrai uma conclusão. Quando você vai construir uma tese do ponto de vista da atuação dos advogados ou da atuação judicial, não tem nada mecânico. Você está, na verdade, tem uma distinção entre texto e norma. O texto é o enunciado contido na lei, na jurisprudência, ou que você extrai de certos costumes. Isso é construído no caso concreto, não do nada, com base nas fontes do direito. Então não é algo mecânico. Texto e norma tem um jurista, Friedrich Miller, que trabalha com isso. Vale a pena consultar para quem tiver interesse nisso. Quero dizer que essa atividade não tem nada, absolutamente nada de mecânico. E tem também a construção do fato, que também não é aleatório, é com base na prova dos autos. Daí o vocábulo, a expressão, o jargão, o axioma latino que diz quod non est in actus, non est in munus. Não é de um sonho que o juiz teve, que ele vai extrair a conclusão. Não é de uma carta psicografada, não é de uma fofoca de corredor, é da prova dos autos. É dali que ele tem que extrair, é dali que tem que constar. Por isso que a decisão tem que estar justificada. Caso contrário, não tem contraditório. Está sendo violado não a necessidade, o dever de fundamentação. A decisão judicial não fundamentada, ela no fundo viola o contraditório. Essa é uma justificativa, um fundamento que nós temos que trazer presente. Não vou entrar em detalhes aqui do silogismo, do método dedutivo, mas eu gostaria só de fazer um registro aqui. Quando vocês se deparar com decisões judiciais, ou mesmo com petições de outros advogados, o que nós devemos procurar examinar é se ali estão contidas as premissas jurídicas e fáticas. Por vezes, não raras vezes, nós não encontramos premissas jurídicas nas decisões judiciais e nas peças processuais de modo geral. Tem uma sucessão de palpites, porque isso é um absurdo. Eu já li isso em petição, parecer do Ministério Público. Isso é um absurdo, isso não pode, isso é inadmissível, isso é ultrajante, isso é uma pachorra. Já ouvi essa expressão também. Li. Isso é uma pachorra, não pode, é vedado, é inadmissível, é injusto. Enfim, daí para frente, tudo bem. Por quê? De onde você tirou isso? Qual a referência jurídica disso? Qual a referência fático-probatória disso? Não basta dizer que não pode, tem que dizer por que não pode e mostrar por que não pode. Procurem observar, e eu estou falando em termos gerais, de tribunais, de juízes, de tribunais superiores, de Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes nós não encontramos as premissas jurídicas ou as premissas fáticas. E até que ponto essa decisão está suficientemente fundamentada se ela viola essa comunicabilidade, se ela não é inteligível, se ela não é impugnável, se ela não é justificada. A decisão, portanto, penso que o artigo do Código de Processo Civil, ele desceu em vários detalhes, em várias minúcias. Não precisava tanto. Bastava dizer que toda decisão judicial tem que ter clara a premissa jurídica e a premissa fática. E ambas devem estar justificadas. Só isso. Esse exemplo que eu dei aqui do Sócrates. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Esse raciocínio está certo? Está ou não está? Estou perguntando. Não sei.
Ele está formalmente certo, mas ele não está necessariamente justificado. Por quê? Porque quem disse que Sócrates é homem? E se Sócrates for um computador? Então, ele está estruturado, mas não está justificado. Como eu justificaria isso? De onde eu extraí a conclusão que Sócrates é homem? Vamos colocar no processo. Extrair da certidão de nascimento dele. Opa, então agora está justificado. Então agora o raciocínio não só, o argumento não só é válido, como ele é consistente. Não basta dizer que é, tem que justificar porque é. Porque mesmo o método dedutivo, quando ele não está justificado, quando suas premissas não forem verdadeiras, ele é errado. Então, como que eu sei que as premissas são verdadeiras? Quando elas estão justificadas. E se elas estiverem justificadas, eu posso fazer a verificabilidade. Se eu posso fazer a verificabilidade, eu posso fazer a checagem. E posso dizer que aquele argumento não só ele é estruturalmente aceitável, juridicamente, como ele também está consistente. Ele é suficiente para ser aquela decisão considerada adequada. Vou entrando agora na parte final. Tá? Parte final é bem interessante. Olha só. É muito comum em embargos, pelo menos eu penso, né? Embargos de declaração, nós encontrarmos decisões de juízes, de tribunais superiores, mais ou menos com este enunciado aqui. O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tem encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. Nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas, e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Comum, não é? Está certo isso? Então, a questão é a seguinte. Como é que a gente faz para resolver esse problema? Mas vamos lá. Que eu posso dar um exemplo aqui, deixa eu pensar. Quando eu tenho um cálculo matemático, esse cálculo matemático, ele necessariamente vai resultar em um resultado. Necessariamente um resultado. Eu posso utilizar vários caminhos para resolver aquela operação, mas necessariamente é só uma solução. E no direito, nós só temos uma solução correta, fazendo um registro aí do Word, ou nós podemos ter mais de uma solução, não digo correta, mas juridicamente aceitável? Nós podemos ter mais de uma solução? Eu penso que sim, e eu vou dar um exemplo. Vou fugir até do direito processual civil e entrar no processo penal, porque penso que esse exemplo, para mim, deixa muito claro o que eu quero dizer agora. Quando eu era juiz de uma cidade do interior, eu tive um caso assim. Era um atentado violento ao pudor. Na época ainda tinha, né? Artigo 214 do Código Penal, onde um casal se relacionou, o casal já de meia idade, ele por volta de seus 45 anos, a mulher por volta dos seus 35 anos. Ele já era separado, ela também, ou de um, enfim, não me lembro detalhes. Ela tinha uma menina, uma filha de 5 anos. E na casa dela, que era vizinha do réu, morava essa mulher que se relacionou com esse homem, a filha de 5 anos de idade, salvo engano, e a mãe dela, a avó da menina. Então as três. Avó, mãe e filha. Essa mulher não teve um relacionamento, um namoro, um caso, não me lembro detalhes também, com esse acusado. Ele não quis mais prosseguir esse relacionamento e rompeu relações com essa mulher. Passado um tempo, vem a notícia e a instauração de um inquérito policial, no sentido de que esse indivíduo
teria abusado sexualmente da menina, teria praticado atos libidinosos, alguma coisa no âmbito da menina, não me recordo detalhes também. Mas enfim, foi o processo, a menina foi ouvida no juízo, pelo menos 2 vezes. Numa das ocasiões ela foi assertiva no sentido de registrar a ocorrência do crime, na outra ela foi vaga, foi imprecisa, foi lacônica. Foi ouvida a mãe, a então namorada do réu, e a mãe falou: não, aconteceu, ele se aproveitou, porque ele sabia os horários que a menina ficava sozinha em casa, o horário que eu não estava em casa, aconteceu, foi assim. Apresentou uma versão relativamente detalhada. Foi ouvida a avó: não vi nada, não sei de nada, não desconheço. Foi feito um exame pericial, não me lembro agora o termo também, mas enfim, foi feito um exame próprio para isso. E no exame falou assim: havia existência de prurido na região anal da criança. Fui pesquisar o que era prurido. Prurido, as causas do prurido, principalmente em crianças, pode ter causas várias. Fui fazer a sentença. Minha conclusão, fiquei em dúvida. Falei: não sei o que aconteceu aqui. Sinceramente, eu não sei. Pode ter acontecido? Pode. Pode não ter acontecido? Pode. Não sei. O que o direito me apresentava como solução naquele caso? Indúbio pro réu. Absolvido. Houve um recurso por parte do Ministério Público. O caso foi julgado por uma desembargadora, já em vias de aposentadoria, com uma fama de ser mão pesada e de ser extremamente tradicional, extremamente conservadora em suas decisões. Não teve a menor dúvida. Em casos de crime sexual, a palavra da vítima tem um valor extremamente importante. No caso, não só a palavra da vítima, aquele primeiro depoimento confirmou os fatos, não dava para se exigir mais porque era uma criança. A mãe confirmou os fatos, o exame pericial confirmou de certa forma, na medida do possível, dadas as condições em que aconteceu o episódio. Reformou, aplicou uma pena absurda, sem regime, sem progressão de regime, que já não podia na época fazer esse tipo de coisa, mas adotou. Deu 20 anos de condenação, mandado de prisão na hora. Questão: qual decisão está correta? As duas. Juridicamente falando, as duas, exatamente. Agora, o que isso tem a ver com esse artigo aqui? A meu ver, tem tudo a ver. Por quê? Porque quando nós temos uma solução jurídica, nós não temos somente a possibilidade de uma só solução. O que não quer dizer que nós temos a possibilidade de qualquer solução. São coisas diferentes. É dentro da moldura de Kelsen. Dentro daquela circunferência ali, você pode ter decisões em sentido diferenciado, por vezes até contraditório, como é o caso aqui que eu mencionei, desde que preenchidos certos elementos jurídicos. Agora, o que esta consolidação jurisprudencial está dizendo aqui, ela falha neste ponto. Porque, e a decisão do tribunal, ela tem uma falha também, nesse meu caso. Quando ela disse que ela acolhia a tese defendida pelo Ministério Público na ocorrência de crime de atentado violento ao pudor, ela não bastava, não era suficiente que ela dissesse crimes sexuais, a prova é difícil e tal. Ela tinha que dizer o seguinte: não, ela tinha que refutar a minha decisão. Nesse sentido, essa assertiva, vou ler de novo aqui, essa assertiva que a gente vê nas jurisprudências, ela está falha. O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tem encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. Nem se obriga a ter-se aos fundamentos indicados por elas, e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Não é o caso de responder ou não responder. É o caso seguinte:
você não vai, vamos pensar agora se eu fosse, minha decisão fosse uma peça de um advogado de defesa, e o juiz tivesse que analisar. Ele não tem que encontrar só os fundamentos que amparam a decisão dele. Ele tem que dizer que os meus argumentos não são bons, ou não são suficientes, ou estão incorretos. Ele tem que enfrentar sim. Tem que enfrentar sim. Não é, eu já concluí que é assim, então o que você alegou. Não é isso. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio para definir isso é o seguinte: pode haver, a minha tese, ela é uma tese aceitável? Ela é uma tese que tem respaldo doutrinário, que tem respaldo jurisprudencial, ou ela é uma aberração? Se ela não é uma aberração, você tem que dizer por que você não está me acolhendo. Porque aí eu tenho condições de amanhã ou depois discutir isso em grau recursal, seja esse grau recursal onde for. Porque caso contrário, não. Por quê? Por uma simples razão. O direito não é matemático, onde, dependendo do que você seguir, a solução será a mesma, uma só, exata. Na verdade, nem a matemática é matemática. Se vocês pesquisarem a fundo a matemática, nós encontraremos, no mínimo, uma série de questões sem soluções na matemática. Basta pesquisar a chamada quadratura do círculo, que ela não fecha. Não fecha. Isso já de longa data. Mas, enfim, só gostaria aqui de registrar que o ponto, então, que vai servir de base para a solução desses casos é: o meu argumento poderia ser uma decisão judicial juridicamente aceitável? Poderia. Então, o juiz tem que dizer que, embora aquele argumento seja juridicamente aceitável e exista um certo respaldo, no caso concreto, eu não vou acolhê-lo por causa disso. Esse é o chamado contra-argumento. Quando nós vamos analisar argumentos, vou falar aqui como juiz, você tem que fazer o seguinte: você tem que descortinar todos os argumentos, todas as afirmações, todas as assertivas. Premissa jurídica, qual é? Qual o artigo? Qual a jurisprudência? Esse julgado está atual ou não? Ele é majoritário? Ele é minoritário? Essa súmula, ela é compatível com a nossa realidade? Não é? Quais foram as bases, a ratio essente dessa súmula? Se aplica a esse caso ou não se aplica? Você tem que compartimentar, separar, pesquisar, perscrutar todos os elementos que compõem aquele argumento, desfazê-lo para ver se ele tem condições de permanecer em pé. Argumentos jurídicos, premissas jurídicas e premissas fáticas. E mais, aí entra um outro aspecto. Nós temos que conhecer as chamadas falácias. As falácias são falhas argumentativas. Existem uma série de falácias que por si só já são suficientes para servirem de contra-argumentos. Eu fiz alguns apontamentos aqui, mas pelo adiantado da hora, eu não vou falar aqui todas, mas fiz aqui uma referência da falácia ad vericundium, falácia ad terrorem, falácia ad hominem, falácia ad ignorância, falácia ad misericordia, falácia da generalização apressada, falácia da anfibologia, falácia da ênfase, falácia do falso dilema, falácia do argumento ad baculum. Todas são falácias. Vou pegar aqui só uma para a gente conhecer. Falácia ad ignorância. A ignorância é quando você faz uma afirmação que ela não pode ser refutada. Esses dias eu estava numa audiência e teve um incidente sobre a ouvida de uma testemunha e o advogado se insurgiu contra a minha decisão. E ele dizia que, segundo Nelson Nery Jr., isso no Código de Processo Civil comentado, a minha solução para aquela situação estava incorreta. Só que ninguém tinha Nelson Nery Jr. Como é que a gente vai refutar isso?
Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Por quê? Como é que eu vou me contrapor? Isso não é um argumento. Isso é uma falácia. Pode até ser que a tese que ele estava sustentando, ela seja correta. Mas naquele momento é uma falácia. Falácia. Por quê? Porque como é que a gente vai testar? Como é que a gente vai contrapor, verificar? Será que ele fala mesmo isso? Não sei. Se ele falar, será que é naquele contexto ou em outro contexto? Porque tem o texto e o contexto. E tem até uma brincadeira de quem tira faz uma afirmação e tira o contexto, é porque tem um pretexto. Tá? Então, teria que ver, analisar essa questão como foi apresentada. A mesma coisa acontece, uma vez eu fui promotor antes de ser juiz, fui promotor 2 anos e meio. E uma vez eu estava fazendo um júri e o advogado dizia que o réu, sustentou isso, dizia que o réu teria aparecido para ele no sonho e teria pedido para que os jurados absolvessem. Isso é uma falácia, porque ele me colocou numa situação que eu não tenho como. Isso não tem como. E eu me lembro que eu olhei para os jurados e vários fizeram assim. Aí você me sacaneou. Isso é uma falácia. Assim como a gente encontra várias falácias. Falácia ad misericórdia. Uma vez eu atuava também no criminal e veio um pedido de liberdade provisória. Fundamento, é Natal. Isso não é um argumento jurídico. Pode até ser um argumento em outras situações. Tecnicamente seria uma falácia. Então, quando a gente examina todos os argumentos que são feitos no processo, seja nas petições, seja nas decisões, nós temos que ver até que ponto isso não é uma falácia. Nós temos que decodificar, temos que investigar, perscrutar, desfazer, desconstruir, para poder reconstruir todos os argumentos. Por isso que tem que ter a premissa jurídica. Por isso que tem que ter a premissa fática. Porque senão a decisão não é inteligível, ela é inimpugnável. Se ela é inimpugnável, violou o contraditório. Ela é nula. Aí eu tenho que arguir a nulidade. Se eu arguo a nulidade, o máximo que pode acontecer é voltar. Ou seja, volta para a estaca anterior. Por quê? Porque não houve. Porque não houve. Então a ideia seria essa. Para sintetizar, penso que 2 palavras resumem a ideia da fundamentação das decisões judiciais. As decisões judiciais têm que ser inteligíveis e têm que ser justificáveis. Porque se elas forem inteligíveis e justificáveis em suas premissas jurídicas e fáticas, elas são sindicáveis. Se elas são sindicáveis é porque elas estão fundamentadas. Podem não estar bem fundamentadas, mas elas estão fundamentadas. E elas não precisam ser extensas. Esse é um outro erro que às vezes a gente pensa. Uma decisão pode ter 2 linhas. Um exemplo. O autor requereu o pedido de desistência. O réu concordou com o pedido de desistência. Em consequência, com base no artigo tal, eu acolho o pedido de desistência. Requerer o pedido de desistência, folhas tais, ou sequencial tal. Réu concordou com o pedido de desistência, sequencial tal. Artigo jurídico, base jurídica, artigo tal. Essa decisão é testável? É. Ele requereu mesmo a desistência? Vou lá no sequencial para checar. Requereu. O réu realmente concordou com o pedido de desistência? O sequencial diz isso? Concordou. Chequei. O artigo tal que eu usei para fundamentar a minha decisão, ele diz isso mesmo, que eu posso assistir o processo sem resolução do mérito? Diz. Então é fundamentado. Às vezes não precisa nem 2 linhas para uma decisão dessa. E é uma decisão. É uma decisão sucinta, mas não é uma decisão genérica. Ela é fundamentada, não é a quantidade, é a qualidade. Não é quantitativo o grau para você aferir, o grau, a extensão da decisão, para você aferir se ela é ou não fundamentada. O critério é a qualidade. Aliás, quanto mais fala, pior é. Ela tem que ter essa capacidade de síntese. E ser sintético, ou diria até ser simples,
o ser inteligível, ser simples é muito difícil. Olha, nesse primeiro momento aqui é o que eu teria para considerar. Muito obrigado. Doutor Zé Ricardo. Bom,